Olá, mais um Equilíbrio Cast no ar. E hoje o papo aqui tá bem gostoso, porque a gente vai falar de criança. Ô, gente, nossas crianças estão adoecidas. Muitas, né? De nossas crianças estão adoecidas. Muita ansiedade, tem depressão em criança. E eu convidei aqui uma querida que vocês vão conhecer agora como Marley Ottoni, mas é a minha Lelei. Obrigada, minha querida, por você aceitar, vir aqui conversar com a gente. Marley Ottoni, ela é psicóloga e ela, com esse jeito doce, por isso que eu quis que ela viesse hoje conversar com a gente, esse jeito doce aqui, trazer para nós, né, sobre como é que tá o equilíbrio aí das nossas crianças, Lelei. Vou te chamar de Lelei, tá, gente? Tá. Depois, quando vocês conhecerem ela de perto, você pode chamar de Lelei também. Mas como é que estão nossas crianças, né? Muita ansiedade. Muita ansiedade. E a gente costuma falar, Karine, no consultório, nos atendimentos aos pais, que a criança ela está inserida num sistema familiar, né? Um núcleo familiar, e que sobre esse núcleo tem comportamentos que operam e ela é um comportamento reflexo. Sim. Então, a gente não tem como trabalhar a criança em si, essa sementinha que a gente recebe, sem tocar na família como um todo. Ela está inserida nesse núcleo e esse núcleo opera sobre essa criança. Então, é comportamento operante e comportamento reflexo. Essa criança reflete muito, costumamos falar, pais ansiosos, Sim. Filhos ansiosos, pais depressivos, filhos depressivos. E fora isso, a criança tem um neurônio espelho, né? Que praticamente reproduz. Copiando o tempo todo, reproduzindo. Você já viu você deve certamente ter visto aquele vídeo Criança Vê, Criança Faz. Para quem não conhece, vai lá no YouTube, Criança Vê, Criança Faz. É triste, é exatamente aquilo ali, né? A criança repetindo, a mãe tá dirigindo, briga. Aí a criança tá no banco de trás, briga também. Sim. Né? O pai vai e joga alguma coisa fora do carro, um lixo, a criança vai e faz isso. É exatamente isso. E eu tô vendo isso, assim, eu namoro crianças, né? Eu tenho esse amor aí por crianças, eu sou arteterapeuta. E eu sempre gostei de trabalhar arteterapia com crianças. Eu tô há algum tempo sem fazer isso, alguns anos sem fazer isso, eu sinto muita falta. É muito Porque gostoso. na arteterapia, eles vinham pro desenho, né? Geralmente o desenho, né? Fazendo ali, criando alguma coisa e mostrava muito, né? De como estava internamente. E na clínica do atendimento à criança é o jogo simbólico, né? Que você faz com a criança, o lúdico. Porque no consultório tem mini cozinha, mini oficina, geladeira, fogão, panelinha, as frutas, a família terapêutica em bonecos. E ali, você brincando com a criança, na interação da troca da brincadeira, você entra no jogo simbólico. Ora a criança é pai, ora a criança é mãe, ora eu sou filha, ora... E esses papéis se misturam, né? Eles mudam conforme a criança vai liderando, você vai entrando no jogo. E a criança traz falas, e eu sempre tenho um papel, um bloquinho e uma caneta, um lápis na mão, e ali eu vou anotando muitas questões, e quando eu chamo os pais para orientação parental, para dar o feedback dessa criança, o pai ou a mãe assusta, uai, mas essa fala é minha em casa, sabe? Essa questão, essa forma de agir sou eu, então quer dizer, a criança é a reprodução desse meio. Exatamente. Você percebe resistência dos pais quando, às vezes, a criança chega rotulada, né? Assim, eu tô precisando de ajuda para esse menino porque na escola tá demais. Às vezes não tem ainda um diagnóstico, a gente vai falar sobre isso logo mais, porque eu tenho visto muito diagnóstico, né? As pessoas às vezes ligam para mim, Karine, tô tão chateada, descobri que meu filho tem um diagnóstico X, diagnóstico Y. Mas eu, assim, nas minhas relações, na época da arteterapia, eu sentia muita resistência dos pais e entenderem que eles precisavam também dar um break, assim, na vida, né?
um respiro ali para poder fazer com que aquele ambiente fosse mais tranquilo, né? Para tratar aquela ansiedade toda daquela criança. Você percebe essas resistências? Percebo, sim. Tem pais que são bastante resistentes e tem casais que eu atendo e que eu falo, eu não tenho como trabalhar a criança, porque a via tá aí, né? Casal. Então, primeiro vocês precisam de olhar para vocês, porque vai chegar um momento que eles vão me cobrar, Lele, cadê o resultado? E eu não vou ter porque eles não se permitiram ser modelados, ser mudados, ser moldados, ser transformados, olhar para o que precisa desafio, ser olhado. Né? Que desafio, né, Lele? É desafiante. É desafiante. E eu vejo, assim, a gente estava até falando antes de começar aqui sobre as telas, né? Eu fico arrasada quando tem uma mãe no shopping, um bebê no carrinho e o bebê segurando a tela. Aquele bebê, e eu não estou julgando, dizendo, né? Eu não faço juízo de valor sobre isso, porque eu não sei o que aquela mãe está passando. Quando ela entrega aquele tablet ou um celular na mão da criança, o nível de estresse também que ela tá. Mas é triste ver o quanto nossas crianças estão expostas, né? Como é que é isso, assim? Você estava falando dessa coisa da dopamina. Como é que funciona a questão aí esse acesso, né, além do que o normal para as crianças? Saiu até na revista Exame, uma reportagem muito interessante sobre eles dando ênfase a redes sociais, aos vídeos do TikTok, onde uma equipe de neurocientistas da neuroimagem levantaram esse estudo fizeram de princípio com 30 adolescentes. Esses adolescentes entravam na câmera, né, da imagem e ressonância magnética, e ali era reproduzido o vídeo. E eles viam o que acontecia no cérebro desse adolescente. E foi constatado que eles liberavam dopamina, né? A região do prazer. E quanto mais era liberado, mais eles queriam. É a mesma região do vício, né? Mais eles queriam. E aí, a gente nos leva a uma reflexão. Essa criança, esse adolescente que está com esse iPad nos shoppings, nos restaurantes, videogame em excesso, a via de prazer dele está ali naquela interação. E nós, pais, onde fica a interação com essa criança, com esse adolescente, até mesmo com esse jovem? Como que a gente tem priorizado esse tempo, né? Ou a gente tem se acomodado, cada um entra no seu quarto e vai para suas redes sociais. Nossa. E aí essa criança que está liberando dopamina em todo o tempo, vai para a escola, né? Vai para a escola, chega na escola... Aí é chato, né? Vamos combinar. Tem que ler, tem que escrever, tem que interpretar, tem que sentar... Tem que ficar sentado. Tem que ficar sentado um atrás do outro. Essa criança, eles falam hoje da preguiça dopaminérgica, né? Essa criança está preguiçosa porque aquilo não traz prazer para ela. Ela se perdeu. Sim. Então, muitas crianças, adolescentes têm se perdido nesse meio. E o foco, né, vai embora, né? Porque... Sim, o foco atencional vai embora. Porque os vídeos são rápidos. Tudo muito rápido. Entrega tudo muito já interpretado. Essa criança, esse adolescente não tem porquê. Me dá trabalho de interpretar, de refletir, de ser um ser pensante. As informações vão vindo, vão me enchendo. E esse copo transborda. Uma hora esse copo transborda, né? E aí, eu acho que um dos porquês de tantos diagnósticos, sabe, Karina? A gente tem recebido muito diagnóstico. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor, que é o TOD, né? E é aquilo. Se a gente for pensar,
Tem um grande estudioso de comportamento que se chama Skinner. Skinner, ele fala que a criança é inato. Ela já vem opositora, ela já vem agressiva, ela já vem desorganizada. Vem no nosso DNA, sim, muitas questões. Porém, a interação dessa criança com o ambiente fortalece esses comportamentos, entre aspas, inadequados. Sim. Então, se eu tenho uma criança que só quer internet, só quer rede social, só quer iPad, como que eu vou lidar com essa questão? A consequência somos nós pais que aplicamos nessa resposta da criança. Nós fortalecemos esse vício ou trabalhamos a extinção desse vício. É comportamental. Então, nós precisamos, é um tempo que a gente precisa de olhar muito para essa questão. Que desafio. Agora, sim, eu entendo que muito transtorno, porque nós estamos numa era, né, diferente da minha, né? Na minha época não tinha tela, então a gente não tinha tanto diagnóstico. Mas não tem um excesso de diagnóstico acontecendo, assim? A criança, eu não estou levantando aqui a idoneidade dos profissionais, não. Mas, assim, eu estou levantando o comportamento padrão que é esperado de uma criança. Eu creio que tem pessoas que estão exigindo muito. Nós estamos num mundo muito, muito ágil, muito rápido. Esses dias, a minha sobrinha, que tem 12 anos, esses dias não, ela era um pouquinho menor, ela chegou na minha televisão e ela fez assim com o dedinho para poder abrir. E era a minha televisão, e a televisão não era TOTS. Então, e ela achou estranho, né? Ela era menorzinha. Ela olhou para mim e falou assim, ué, não abre? Ela já nasceu numa era, ela não conhece celular com tecla. Nesse celular mundo que ela informatizado. Esse mundo, né? Então, assim, o que eu estava ouvindo esses dias, algumas mães, algumas amigas, né, queridas e tal, nossa, meu filho deve ter algum transtorno. Não é possível, porque ele não para quieto. E às vezes eu fico pensando, esse menino é criança, né? E criança tem uma energia. E aí eu tenho visto, assim, não dos profissionais, mas do todo, assim, as pessoas nas igrejas, onde tem um fluxo, né, de criança, nas escolas, professores que têm que lidar com todos os desafios, né, que na igreja e na escola, né, que cai ali os grandes desafios. Muita gente junta, né? E aí tem adultos exigindo, né, que essa criança seja quieta, que essa criança seja tranquila, que ela não corra, que ela não, né? E a gente esquece, Karina, que o cérebro das nossas crianças, eles são moldados pelas experiências que nós fornecemos, nós pais. Então, se a experiência dessa criança é muito limitada a esse mundo de acesso virtual, é o mundo que ela vai ter para oferecer aí fora. Se essa criança tem experiências muito punitivas, é o que ela vai ter para oferecer, né? E aí, nós pais precisamos de entender como funciona esse cérebro da criança. Porque muitas vezes a gente não entende que a criança está em processo, a criança e o adolescente, os jovens estão em processo de maturação. Sim. Né? E queremos que eles racionalizem. Muitas vezes a gente cria expectativa para essa criança, querendo que ela racionalize, só que eles não vão racionalizar. O cérebro dos nossos filhos são divididos ao meio. Um lado emocional e um lado racional. E esses lados, essas partes não estão integradas, porque estão em processo de maturação. Sim. Então, não tem como eu ofereço um iPad à criança e ofereço um dia, ofereço 2 dias, ofereço 3 dias, de repente eu sempre tô ofertando, pai, né? E de repente eu vou, de uma hora para outra eu chega, tá demais da conta, sabe? E aí essa criança que foi ofertada sempre, ela não consegue racionalizar, ela, opa,
Tá demais da conta? Como assim? Aí a criança chora, faz birra, faz pirraça. Eu preciso de me conectar com as emoções dessa criança. E preciso de entender esse ambiente, ser leitora desse ambiente que a criança está. Porque nós somos os adultos maduros da relação. É verdade. Eu falo isso muito no consultório e deixo esse recadinho para vocês, pais, né? Que nós somos os adultos maduros da relação e os nossos filhos são desregulados emocionalmente. Nós somos tidos como regulados emocionais. Mas muitas vezes nós também nos desregulamos como essa criança. E aí entra o embate. Aí entra a queda de braço. Entra o embate. Né? É muito interessante um exemplo assim. Vamos supor, uma criança acorda de noite. Muito comum, né, que os medos também eles fazem parte do desenvolvimento. Sim. À medida que a criança vai crescendo, desenvolvendo esse medo, vai ficando para trás e outros vão aparecendo. Mas uma criança acorda de noite com medo de escuro, por exemplo, e vai até a mãe está na televisão, chorando, e a mãe fala, a mãe não acolhe, ela direciona, volta para a cama porque agora é hora de dormir. Não tem como você estar acordado agora, mas ela está na televisão acordada. Olha o meu modelo, né? E essa criança, se essa mãe aprender a conexão com o lado direito dessa criança, acolher, mas filho, vem cá, fica aqui um pouquinho, afaga, ou pega no colo, beija, dá um cheiro, leva, volta para a cama, e lá na cama ela se conecta com a emoção, depois ela leva a criança para o lado da razão. Ela pode direcionar essa criança, mas primeiro ela tem que se conectar. Isso se aplica muito à questão desse uso, né, excessivo de iPads, de celular, porque a mãe quer privar de uma coisa que foi muito ofertado e ainda não se conecta com essa emoção da criança. Eu ouvi muito quando eu tinha Luísa pequena, né? Luísa, minha pequena, que agora, daqui a pouco, faz 21. Que criança que fica muito colo deixa criança manhosa, né? Isso era, acho que da época da minha avó, isso. E a gente vai entendendo, né, com a vida que amor não faz mal para ninguém, né? Nunca fez mal a ninguém, né? E eu me lembro de uma época, um amigo muito querido, eu não tinha filhos ainda, ele não era casado ainda, e eu fui visitar o bebezinho deles. E o bebezinho estava lá no quarto. E quando a gente chegou, ele estava acordadinho no berço. E ele falou assim, a gente viu o bebê, não pegou, né? Eu nunca tive essa coisa de pegar o bebezinho muito novo, mas ele estava lá. E aí os amigos falaram assim, vamos deixar ele aí, porque ele tá aprendendo a ficar sozinho. Eu me lembro assim, eu era menina, eu devia ter uns 16 anos. 16, 18, não sei. Mas eu fiquei assim, falei, gente, ele é tão pequenininho para ficar sozinho, né? E já acostumando num quarto. E aí, essa coisa, né? Minha avó dizia, criança com muito tempo no colo fica manhosa. E a gente hoje percebe, hoje com a maturidade que eu tenho, enfim, eu vejo assim, quanto que eu tinha que ter dado mais, né? Dei muito colo, dei muito colo, mas quanto eu podia ter dado mais, porque nunca vai fazer mal a ninguém. Porque né? Tem os tipos de apego, né? Apego inseguro, a criança que se torna insegurança porque não foi acolhida. Pois é. Até 1 ano e meio, até 2 anos, essa criança tem que ser muito afagada, muito, para que ela crie um vínculo de apego seguro. Porque aí, nesse tempo, vai me dizer sobre a habilidade social que essa criança vai ter. Sobre a possibilidade empática também, de acolher o outro. Porque eu recebi, ela está imprimindo. Meu Deus. Ela está imprimindo. E por nossas crianças serem... nós temos 2 cérebros, né? Elas são regidas pelo cérebro emocional, que é a amígdala cerebral.
Então, elas não conseguem racionalizar. Eu falo muito, o córtex pré-frontal, eu falo que eles é o nosso Einstein, né? Memória de trabalho, organização. Só que essa criança é movida pelo cérebro da emoção. E a maturação, ela vem de trás para frente. E muitas vezes essa criança fala através do comportamento de uma emoção que ela está sentindo. Que ela não sabe verbalizar. Não sabe verbalizar. Então, o comportamento fala. E a gente reprime isso, em vez de acolher e entender essa linguagem emocional. Então, um ponto que eu acho fundamental para os pais é essa questão desse acolhimento emocional, né? Sim. E para os adolescentes, Lelei? Porque nos últimos tempos a gente tem ouvido... Nos Estados Unidos era mais comum e começou a ficar comum no Brasil, né? O adolescente que feriu o outro, o adolescente que matou a avó, o adolescente... Enfim, o adolescente que jogava muito determinado jogo e saiu e, enfim, feriu o colega. A gente tem mania de olhar para o adolescente e achar que ele é adulto, né? Uhum. E ele é uma criança também, né? Sim. Ele está em processo, esse processo vai se fechar com 24 para 25 anos. Aí o menino tem 12 anos, é grande, a gente acha que ele tem responsabilidade de adulto, né? E a gente recebe essa sementinha, que são os nossos filhos, e esquecemos. Muitas vezes, um pai que deixa uma criança no berço, essa sementinha não está sendo afagada, a terrinha não está sendo afofada, não está recebendo água, né? Ela não tá fortalecendo as raízes. Essa sementinha, ela tem as fases do desenvolvimento. E a gente precisa de olhar para essa criança que a gente recebe como essa semente, e ela vai vencendo as fases, e cada fase requer mais de nós, pais, né? E eu preciso de cuidar dessa semente para que essas raízes fiquem fortalecidas. Esse apego dessa criança no berço, por exemplo, lá na frente, na adolescência, vai me trazer sérias consequências. Meu Deus. E essa questão que você falou também é muito legal, porque a gente tem uma expectativa nos filhos que muitas vezes eles não dão conta de nos responder. Não dão conta. Né? A gente fica ansiando que eles racionalizem, que eles entendam pela razão. Eles não vão entender pela razão. Eles vão entender se eu me conectar, aprender. Eu preciso de abrir as minhas emoções para os meus filhos, sabe? Eu preciso, já que eu sou reguladora emocional dessa criança, não quero dizer colocar os pais, né, nessa coisa de que vocês nunca podem se desregular. Sim. Vocês, pais, sim, podem se desregular. Nós temos direito de desregular e precisamos desregular. Uhum. Mas quando a gente se desregular com essa criança, com esse adolescente chega da escola, joga a mochila no chão, chuta a porta, deita na cama, bate a porta. O que ele está me querendo dizer? Eu tenho que ser leitora desse ambiente. O comportamento diz sobre emoção. Esse adolescente passou por alguma coisa na escola, chegou com raiva, né? Então eu preciso de me conectar com esse adolescente. De entender. E quando eu entro no quarto, mas você deixou sapato, deixou a mochila, deixou tudo, toda desesperada e desregulada, quando eu saio do quarto, parece que vira uma chavinha. Dá uma angústia, uma coisa, pelo menos em mim deu muito. Eu preciso de voltar, um monte de ficha cai. Gente, aquela conversinha interna que a gente tem, eu não precisava de ter agido assim. Nossa, quantas vezes? Quem nunca? Quem nunca? Vezes? Eu vou falar para você que eu, por muito tempo, eu tinha muito isso, assim, de falar, minha filha, olha esse negócio aqui, tal coisa, coloca no lugar, e sair. E a minha voz interna fala assim, Karine, ela tem 16 anos, porque eu verbalizei quantas vezes, você é uma moça de 16 anos, não pode deixar tal coisa fora do lugar. E eu saí e falei assim, meu Deus, ela tem 16 anos, mas ela ainda é uma criança. O cérebro dela não está formado. Não está formado. E quando acontece isso, a gente precisa de voltar
aos nossos filhos e pedir perdão mesmo. Sim. Filho, me perdoa. Por quê? A mamãe errou. Tinha diversas formas de eu agir com você. Conversando, entendendo suas emoções, fazendo juntas, sendo modelo para essa menina. Sim. Modelo de organização. Filho, olha aqui, vamos dobrar suas calcinhas, vamos isso, vamos organizar os livros. Eles precisam de modelos. Já que eles são leitores e têm o danado do neurônio espelho, eles precisam de modelo, eles precisam de estar imprimindo neles os modelos. Quando eu volto para o meu filho ou para minha filha e retrato este momento da minha desregulação emocional, o que eu estou mostrando a eles? Que eu posso me autorregular. Então, eles não sabem o que é autorregulação ainda, mas eles estão lendo, eles são leitores de comportamentos. Então, eles vão imprimir, opa, mamãe desregulou, mamãe gritou, mamãe... Mas ela reconheceu, isso aí. É isso aí. Um dia eu ouvi uma coisa... E eles vão reproduzir esse comportamento. Aí. Um dia eu ouvi uma coisa da minha filha que eu não esperava. Essa história de quarto, né? Adolescente, quarto, é um desafio. E assim, não são todos, né? Mas a grande maioria, né? Uhum. Eles têm a organização deles, né? Sim. É o jeito deles. Aí um dia eu entendi, assim, que eu precisava parar de cobrar a Luísa, porque ela sempre foi uma criança... Eu nunca precisei de pedir nada. Ela sempre estava ali, só quis fazer ela sofrer muito, porque ela tinha que estar sempre perfeita, né? Porque ela era criança que não dava trabalho, era criança que estudiosa, criança que... Enfim, então, ela não é como se ela não tivesse a possibilidade de me decepcionar. Um dia eu cheguei no quarto dela, ela estava... Não era nem da faculdade, ela estava ainda no ensino médio. Não, ensino médio não, no fundamental, ela era menorzinha. Na hora que eu cheguei no quarto dela, tava assim, aquela benção o quarto, né? Tinha roupa para todo lado, tinha caderno, tinha brinquedo misturado, porque é uma fase que brinca, mas não é criança, enfim. Quando eu cheguei no quarto e fui dar um beijo nela, falei, ei filha, que tava chegando, né? Uhum. Ela ficou, assim, ela tava esperando, na hora que ela me viu, sabe quando a criança faz aquela cara assim, meu Deus, me descobriu aqui? E ela tava assim, esperando o brigueiro. E eu percebi que ela tava esperando o brigueiro. Fui lá, dei um beijo, um abraço, cheirei, não sei o quê, que saudade. E ela ficou assim, me medindo os passos, né? Uhum. E eu saí do quarto, falei, amor, você quer que mamãe faz um lanche? Alguma coisa assim. Eu vi o quarto dela, eu vi como tava. Ela veio andando atrás de mim, ela falou assim, mãe, obrigada. Eu me emociono quando falo isso. Uhum. Porque ela falou, mãe, obrigada por você entender que naquele momento meu quarto precisava estar assim. Uhum. Ela devia ter, sei lá, 12 anos. Mas foi um tapa. Porque por que eu precisava chegar o tempo todo brigando, sendo que ela ainda era uma criança, sabe? Toda vez que eu falo nesse assunto, eu me emociono, porque quanta possibilidade que eu tive de aprender com uma criança de 12 anos, o que eu, adulta, naquele momento, que deveria ser a reguladora, e não tinha, não era. E eu fui aprender com a criança. E assim, e daí, dessa e outras, eu ouvi muitas coisas. Muitas coisas. É uma escola. Deus! Muitas coisas de falar assim, minha filha, obrigada pelo feedback. Obrigada por estar me falando isso. Obrigada e pedir perdão. Perdão porque mamãe não percebeu que você sentia, né? Quantas vezes peguei as coisas da cama e joguei dentro do guarda-roupa e falei assim, você arruma esse guarda-roupa, por favor, eu não aguento mais ver essa cama desarrumada. E na verdade, assim, generalizei uma situação que não precisava ter, não era todos os dias.
Sim. naquele dia específico. E fala muito da minha organização interior. Às vezes eu tô com emoção, né? Uma emoção desagradável visitando, permanecendo, não tô sabendo falar e aquela desorganização tá dizendo. Exato. E é isso que é ser leitor do ambiente, né? É essa conexão. Ali você se conectou com a Luísa. Sim. Já era conectada, porém entendeu o que está por trás do comportamento. Que emoção que está regendo. E a gente tem possibilidade de voltar atrás. Sim. E não é por causa da idade da criança que eu vou falar assim, não, mãe, né? Mãe não erra, mãe, né? Mãe é sempre faça o que eu falo. Mas é exatamente essa possibilidade da gente poder, a gente tem condição de fazer isso, voltar atrás, pedir perdão, falar, olha, esquece aprendemos tudo errando, né? que eu falei, e já tive situações assim de falar muita coisa, e na hora que eu terminei de falar, eu falei assim, filha, esquece tudo que eu falei, me perdoa. Não era assim. E eu costumo acreditar que quando a gente mostra para os filhos essa vulnerabilidade, essa imperfeição de ser adulto, a gente está dizendo assim, ó, não tem nada, problema nenhum, voltar atrás e falar assim, opa, peraí. E não precisa esperar que a coisa aconteça. Pode ser naquele momento. Acabou de falar, falei, peraí. Não era isso que eu queria dizer. Falei sem pensar, me perdoa porque me excedi. E a gente ganha tanto com isso, né? Certeza. Meu Deus do céu. Eu queria, verdadeiramente, ter tido meus filhos agora. Um ser mais maduro. Com a maturidade que eu tenho 20 anos depois. Mas... Você conectou com a Luísa e redirecionou, né? Sem saber da técnica do conectar e redirecionar. Na época foi assim, algo que fluiu, né? Mas eu acho que a gente não precisa, né, Lele? A gente não precisa ter tanto conhecimento para tal. A gente precisa só olhar, né? Aprender a olhar. E né? eu falo muito, Karine, no consultório, para a gente entender a linguagem de amor dos nossos filhos. Importante, né? Nossa. Não adianta, né, gente? Bater numa tecla querendo que seja de um jeito, se a linguagem é outra. E a gente não pode esquecer que a maior de todas as linguagens é o amor. É verdade. Né? Então, quando o filho sente, as coisas fluem. É verdade. É muito bom, assim, a gente saber que existe, né, essas técnicas, essas práticas. E quem está nos ouvindo que não sabe o que é linguagem do amor, eu convido a ir lá no seu Instagram, que eu sei que tem lá, que fala. No meu Instagram, o seu Instagram é @MarleyOttoniPC. Meu Instagram, Karine Zanon. Lá tem, a gente fala sobre linguagem do amor. Se você nunca ouviu falar sobre isso, tem um livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É fantástico. E não é só para criança, né? Tem a dos adolescentes, da criança. Tem dos adolescentes, da criança, do adulto. Como é que você relaciona com o adulto? Então, acho que é isso. Acho que o mundo está precisando mais disso, né? E a criança é muito reflexo do meio que vive, né? Se a gente for pensar na teoria de Bronfenbrenner, o macro e o microsistema. O micro é a sementinha, a nossa criança. E onde ela vai, ela é leitora de comportamento, ela traz um pouquinho de si. E principalmente desses comportamentos que estão mais próximos dela, que é pai e mãe. Então, se você tem uma relação solidificada, de cumplicidade, não briga na frente dos filhos, sabe? Vive uma relação madura, porque a criança está sendo resposta desse meio. Exatamente. Eu falo tanto isso para casais. Quando eu trabalho, né, os grupos de casais, eu falo muito isso, né, que a nossa criança assistiu o modelo de casamento e replica, né, aquele modelo. E a gente precisa ter
essa informação, esse conhecimento de que somos esse modelo, de que estamos o tempo todo sendo observados. Sim. E nos abrir para ser modelados, né? Remodelados. Remodelados. Porque a criança, você trabalha modelagem com a criança. E é muito lindo o processo de modelação. Né? Legal. Você vem com comportamento-alvo, eu trabalho na teoria cognitivo-comportamental e você trabalha emoção, pensamento e comportamento. Isso aí. Então, você modela. É como uma massinha. Isso aí. Que delícia. E é a sensibilidade, né? Exatamente. E por isso que eu queria ter tido filho agora. Ó. Com 49 anos eu estava preparada. Eu errei muito querendo acertar. Mas a tem gente os nossos netos. Tem os nossos netos. Mas eu queria, assim, só pra gente finalizar porque eu já chorei. Pra gente finalizar aqui nosso papo, a gente falou sobre os transtornos, né? Uma mãe, quando recebe um transtorno, um diagnóstico de que o filho tem um transtorno, seja qual for, é natural, né? Ela desespera. Mas um TDAH, por exemplo, e eu falo do TDAH, eu gosto de falar do TDAH porque eu sou casada com TDAH. E meu marido, a gente, nas nossas conversas, fala, gente, Sérgio é TDAH. E aí uma vez, uma amiga querida nossa, chegou assim, chorando, dizendo que tinha descoberto, né, que o filho é TDAH, triste, desesperada. Falei, gente, mas por que o desespero? Sérgio TDAH escreveu 2 livros já, então assim, o TDAH, ele precisa de quê? O TDAH, ele precisa de mais atenção? Como é que Precisa de Eu adoro o TDAH. Precisa de uma atenção voltada mais a ele, né? Ele precisa de atividades direcionadas, que mostre essa questão da organização espaço-temporal, né? Ele precisa de uma rotina de previsibilidade, como uma criança ansiosa também. Porque o TDAH tem muito dessa questão, a ansiedade caminha muito, muito junto, né? E esse olhar criterioso para essa criança, sabe? De não ver a criança é a criança. A criança não é o transtorno. Exatamente. Eu gosto de dizer que o transtorno, ele é um diagnóstico, mas não é um decreto, né? Não é um decreto incapacitante, não é isso, né? Vamos supor, meu filho é o Pedro, eu sou o Pedro, filho, você é o Pedro, mas está num momento de desafio, né? De hiperatividade, e eu tenho que me entender com essa criança. Se eu quiser punir muito essa criança, limitar muito essa criança é cheia de energia, de criatividade. Então, eu tenho que ofertar. Não ofertar fazendo com que essa criança aumente a ansiedade e o processo da hiperatividade. Não, ofertar coisas que ela possa... Essa criança precisa ser validada. Validada. Por quê? Se eu quero que um comportamento... aumente a probabilidade de ocorrer, eu preciso de validar essa criança. Porque muitas crianças chegam diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e essa criança já tem tantos rótulos, arteira, bagunceira, não sabe ouvir, ela é tão rotulada que ela vai, as crenças para essa criança, ela vai vestir na roupinha do transtorno. E às vezes a criança tem um comportamento maravilhoso que o pai espera e passa despercebido, o pai não valida. Então, se eu quero que esse comportamento se aumente a probabilidade de acontecer, eu preciso de validar. Isso aí. Dar mais ênfase ao comportamento desejável do que o que eu quero extinguir. Isso aí. Entendeu? Eu gosto muito de falar isso para essas pessoas que vêm, né? Assim, meu Deus, que triste, por quê? Sim, trabalhar muitos jogos com a criança, sabe, Karine?
jogos que foquem a concentração, brincar muito com essa criança, não ofertar. Energia, né? Isso aí. Tem o double, tem o taco, gato, rato, cabra, queijo. Ai, E que tem legal. muitos jogos legais, sabe? E juntar a família para jogar, participar, levantar esses momentos. Às vezes a gente tem muitos jogos de tabuleiro em casa e fica lá tudo mofando. Quebra-cabeça, jogo da memória, aquele que faz a forca de palavras, né? Quando ele descobria as letrinhas, e muito bem, filho, sabe? Vai validando. Cada hora essa criança vai chegando mais perto de você. Sim. Então, assim, não é para desesperar, não é para desesperar. As pessoas assustam, né, inicialmente, porque esperava, talvez, né, que não tivesse esse tipo de notícia, né, vamos dizer assim, mas não dá para desesperar. E é desafiante para a escola também, né? Os pais ficam desesperados, porque a escola, muitas vezes, estão preparados, mas, ao mesmo tempo, não estão preparados para tantos desafios, né? É verdade. E esse trabalho, neuropsicóloga, psicopedagoga, psicóloga, família, essa troca, né? Conjunto, essa rede de apoio, isso aí. dá um suporte muito grande, né? Isso aí. No final das contas, eu posso concluir desse papo gostoso nosso, e de uma próxima vez eu quero te convidar de novo para a gente falar sobre outros assuntos. Mas que no final das contas a gente precisa ter um olhar, né? Aprender a olhar, né? Aprender a enxergar, respirar, né? Enxergar, ler. Você falou a palavra que eu gostei muito. Ler o contexto, ler aquilo que está escrito, ler o que está ali posto à volta, porque tem uma informação ali. Então, a gente, né, pais e mães, a gente precisa estar, nós que somos os adultos regulados, os maduros da relação, a gente tem toda a condição, né? Sim. No final das contas é de olhar com esse olhar na alma mesmo, olhar querendo enxergar. Né? E lembrar que um dia a gente foi essa criança, né? Nós fomos esse adolescente, nos colocar, gente, olhar para o nosso filho empaticamente, sabe? O que essa criança está sentindo agora? A criança aprende a ser empático a partir do momento que o pai calça o sapatinho dele em algumas situações. Há uma troca, né? Há uma troca. É verdade. E é muito gostoso, né? Quando isso acontece. É muito bom. Porque a gente vai tendo a possibilidade de acertar aquilo que errou um dia, né? Consertar na hora que é necessário consertar, pedir perdão naquilo que é necessário pedir perdão, contar para os nossos filhos de quando a gente era criança, muito o que importante. A gente fazia, que isso é muito importante. Muito importante. É bonitinho, né? Meu Léo, que hoje vai fazer 18 anos agora, meu Deus, já. Mas alguma coisa assim, de vez em quando a gente conta umas coisas, né? A gente tira um tempo assim e fica contando histórias. Aí uma vez o pai falou assim, não, porque quando eu tinha 7 anos, eu caí e tal na rua, me machuquei, mas eu fiquei com tanta vergonha. E o Léo era pequenininho e o Léo falou assim, você ficou com vergonha? Tipo assim, como assim, né? Meu pai, grande, forte, sentiu vergonha. Meu filho, eu morri de vergonha. Eu não sabia como que eu levantava daquele chão todo ralado e ninguém me ajudou. Era uma situação, né, cotidiana. E ele ficou assim, encantado. É como se para ele ficou extasiado. Porque o Leonardo era muito tímido. Então, conectou alguma coisa dentro dele ali. Porque ele também sentia vergonha. Porque ele já tinha caído na escola, ele já tinha caído na frente das pessoas, tropeçou, sei lá. E ele chegou a se empoderar, assim, tipo, poxa, se meu pai, grande e forte, sentiu vergonha, eu também posso sentir vergonha. Foi muito legal isso. Eu lembrei de uma criança que eu recebi no consultório que a queixa-demanda era medos excessivos, excesso de medos e uma certa ansiedade, né? Porque o medo é a emoção primária e se a gente perde o nosso barquinho,
vira a onda da emoção, ele desencadeia as raízes das emoções secundárias. E eu combinei com essa criança de começar uma pesquisa, né? Primeiro eu fui buscar a função do medo, para que serve, por que o medo existe, né? Para sobrevivência, preservar a nossa vida. E fomos uma pesquisa. Confeccionamos um bloquinho. Eu falei, olha, esse bloquinho você vai anotar o nome da pessoa, de que você tem medo. Mas começa pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pelo vovô. E ali ela foi. E cada descoberta que ela tinha, medo de escuro, quando eu era pequena eu tinha medo de aranha, mas hoje eu tenho medo de não sei o quê. Cada descoberta, e aí ela ampliou, foi para a escola. Uau. Aí ela foi descobrindo que cada amiguinho carregava um medo, sabe? Fantástico. Mas olha, virou uma chave na vida da criança. Quando ela chegou com aquele bloco, 7 dias a pesquisa durou, e o olhinho dela brilhava, ela dizia, Lele, meu pai tem medo, Lele, minha avó Bonitinho tem... demais. Gente, nossa. É um universo delicioso, né? É muito gostoso. Então é uma conexão, entendeu? O Sérgio conectou, o Léo conectou com o Sérgio. Sim. Ele falou a linguagem, falou com o cérebro direito. Exatamente. Houve a conexão. Ai, gente, isso é muito gostoso. A gente tem que fazer mais. A gente precisa fazer mais. E os meus, né? 18 agora, daqui a pouco 18 e 21 já, né? Mas ainda não tá prontinho, né? Ainda não. Tá... Eu tenho um de 31, que hoje está fazendo psicologia. Ai, que delícia. Delícia. E tenho um de 20, né? Meu Deus. Ele estuda em Toronto, longe da mamãe. Ai, coração. Se prepara, amiga. Sei. Sextas e sábados, todas sextas e sábados, 2022 para cá, eu e Sérgio, nós temos Vale Night. Porque eles estão sempre com seus afazeres. Então, já estou me preparando para o ninho vazio. Lele, muito obrigada pela nossa conversa, por essa troca. Foi muito gostoso. E foi muito bom poder dividir e chorar. Eu toda vez que eu conto essa história, compartilhar disso. Muito obrigada mesmo. Tá joia. Eu quero que você fale naquela câmera ali, suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, que eu quero muito que a gente reverbere mais disso. Tá joia. Então, meu Instagram, Marleotone Psi. No meu Instagram tem um link que você já clica, fala comigo no WhatsApp. E legal. Tem muita informação legal no Instagram, tem muito vídeo. E me segue lá que eu vou ficar bem feliz. É isso, gente. Obrigada, muito obrigada. E a gente termina aqui nosso Equilíbrio Cast com uma pitada aqui de emoção e naquilo que fala tanto com a gente, porque nós temos, né, uma criança interior aqui que também viveu tanta coisa e a gente pode fazer diferente com as nossas crianças a partir de agora, né? Então, se fez sentido para você, se você ouviu até agora, se você assistiu até agora, marca alguém, manda esse podcast para alguém que pode ser que faça sentido para outra pessoa também, tá bom? É isso aí, fica com Deus e até nosso próximo encontro.